dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao CEGESP, para mais uma atividade. Vamos lembrar então as atividades que a casa realiza de acordo com os protocolos e as orientações que o município nos dá, para que possamos estar sempre juntos em segurança. Então nós temos no dia de domingo, de manhã, 10 horas, essa reunião presencial. Há uma lista no nosso grupo do CEGESP. Quem deseja só pedir para alguém que faça parte da casa para poder se inscrever para vir de manhã e às 19 horas também. Na segunda-feira, nós temos um estudo que é através do Google Meet, estudo do Evangelho com orientações segundo Emmanuel. Na quarta-feira, quem deseja um atendimento presencial, uma conversa, uma orientação, temos as pessoas específicas para atenderem na quarta-feira das 14 às 17. Pode vir que será bem atendido. À noite, às 20 horas, na quarta-feira também, se realiza um encontro de jovens pelo Google Meet. Caso vocês conheçam jovens que queiram participar, que queiram acompanhar o grupo de jovens, orientem, conversa com alguém que faça parte da casa, que passe o endereço do Google Meet para que possa participar. E para darmos início, lembrando também, que ao final do nosso Evangelho de hoje, se alguém necessitar de atendimento, uma conversa, uma orientação, pode aguardar ali na entrada que terá alguém que vai atender essa necessidade. Para darmos início, vamos convidar a nossa irmã Ana Paula, que vai fazer a leitura de uma página, para que possamos adentrar o nosso Evangelho. Bom dia. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de que quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. De Chico Xavier, Emmanuel. Então nos coloquemos em prece, agradecendo ao nosso Criador a oportunidade que Ele nos dá por todas as experiências, por todos os dias de vivência, pela palavra bendita, pelo Evangelho, por essa doutrina que vai nos auxiliando a compreender a necessidade de todas as situações e a compreender também que
tudo o que acontece tem razão e deve acontecer, que nosso Criador orienta nosso coração, orienta nosso espírito, orienta a condição de compreendermos a necessidade de cada situação e a compreensão de que tudo passa. Que possamos hoje, juntamente com o nosso irmão Jefferson, aprender um pouco mais, trazer no nosso espírito, no nosso coração, o Evangelho de hoje. Que os nossos irmãos orientem bem as palavras que o nosso irmão deverá colocar para nós, o estudo que ele realizou, todo esse conhecimento para auxiliar a nossa caminhada e que possamos usar esses conhecimentos, essas palavras, esses estudos para levarmos aos nossos irmãos que em nossa caminhada passam. Que assim seja. Nesse Dia das Mães, né, quero dar os parabéns em nome do CGESP, em nome de todos aqui, a todas as mães, aos pais que cumprem funções de mães, às avós, às tias, a todos os familiares que de alguma forma, né, em algum momento acabam exercendo essa missão, essa divina missão que é conduzir os nossos filhos, as nossas crianças ao futuro e a um estado melhor. Comentar hoje sobre um estado melhor, ou que, como a mensagem inicial disse, que vivemos em um momento, em um planeta onde tudo é passageiro, vem de encontro ao que traz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 9 e 11, que trata sobre a nova era. E eu confesso que às vezes causa estranheza se você pensar assim, mas como assim nova era? Né? Nova era do quê? Até porque quando você vai ler o Evangelho, quando você vai para o que está escrito e descrito lá, é algo que ele fala de algo que para nós, pelo menos no momento atual, não é tão novo, né, para ser chamado de nova era. Quando a gente pensa nova era, a gente pensa em uma nova época, algo que uma mudança brusca, algo grandioso aconteceu, um marco na vida das pessoas e do planeta, da história da humanidade. E às vezes a gente fica um pouco sem compreender ao certo o que é essa nova era. E é sobre isso que eu vou tentar trazer essa reflexão e uma maior clareza para todos nós no dia de hoje, né? Entendemos a qual nova era o Evangelho e Jesus se referiu, né? Kardec codificou nos livros da doutrina para a gente, e com isso a gente ir se preparando para esse momento, esse novo momento. Lá no item 9, ele começa falando de Moisés. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava os homens à divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então, por isso que eu comentei assim, para nós, quando nós pensamos em Moisés, o Antigo Testamento, não é algo tão novo ou algo que a gente identifique de pronto como uma nova era, um novo momento. Mas foi uma fase
de profunda transição. Acho que isso todos conseguimos compreender hoje, que era um momento conturbado da história, um momento conturbado da civilização, né? A escravidão do povo hebreu, todas as injustiças e as violências, as situações vivenciadas, era um momento complicado. E complicado principalmente porque não havia uma compreensão correta da divindade. Não que hoje tenhamos a mais ampla e completa compreensão para a resposta o que é Deus, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Será que já conseguimos no nosso íntimo ter essa compreensão e essa resposta ampla e completa também? Mas era um estado diferente de coisas da época de Moisés, pois era uma época do paganismo, do politeísmo, onde tinha deuses para tudo, né? Era o Deus da colheita, era o Deus do sol, o Deus do vento, o Deus da terra, o Deus da água, o Deus do amor, o Deus da guerra. Era Deus que não faltava mais. Só que como que é isso? Porque hoje a gente tem a compreensão que Deus precisa ser um ser único, pleno, imutável, superior a tudo e a todas as coisas. Então, Moisés vem, e através do povo hebreu, vem justamente apresentar essa ideia, essa nova ideia, esse novo plano para aquele momento. E lembremos o seguinte: a nossa existência é uma grande escola. Então, tal como uma escola, né, quando ele fala ali das ideias da igreja, nem tudo é compreendido, nem tudo é assimilado de pronto. A primeira vez que é ouvido, a primeira vez que é discutido, a primeira vez que é explicado. E é isso que talvez vivamos até hoje. A busca incessante pela compreensão dessas mensagens que os profetas e mais tarde Jesus nos trouxe. Tá? Então ele continua assim: a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento e quem se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que devessem perdoar a um inimigo. Então, de novo, a gente volta ao estado moral, né? Hoje, talvez, algumas pessoas critiquem, algumas pessoas achem estranho algumas situações constadas no Velho Testamento, ou até em religiões, em outros cultos, né, que consideram ainda a forma correta, a forma dos profetas, né, por Moisés, pelas regras e as leis que Moisés trouxe. Mas a gente tem que lembrar isso: para aquele momento era o que era possível da população, dos espíritos encarnados naquele momento compreender. Não é que não foi entregue ou não foi revelado de forma pura e completa. Foi. A questão está na imperfeição do ser. O que ele compreendeu do que lhe foi revelado. O que ele conseguiu pôr em prática daquilo que lhe foi entregue, do ensinamento que lhe foi entregue. Tanto é que ele fala aqui dos 10 mandamentos. Precisou um código de conduta para poder orientar essa civilização que estava se formando ainda. Sabemos hoje, ou compreendemos pela nossa história hoje, que essa civilização ainda estava em busca de se formar. Existiam alguns povos em outros cantos do mundo, mas o germe foi lançado nessa civilização. A compreensão que essa civilização tinha do estado das coisas divinas era menos. Hoje a gente consegue fazer um comparativo melhor a respeito da história, onde a gente pega
os povos mais orientais, né, frente aos ocidentais. A gente consegue fazer um comparativo de coisas que hoje a gente compreende e há milênios atrás que eles já tinham uma percepção, talvez não apurada, mas já tinham uma percepção maior do que essa percepção politeísta e materialista da época de Moisés, né? Então precisou desse código de conduta, desses 10 mandamentos, para se iniciar esse povo, né? E foi usado o povo hebreu a título de exemplo. Por quê? Porque era o povo que estava mais preparado a receber essa mensagem, eram os espíritos que tinham reencarnado com a missão de ajudar a semear, né, a implantar esse estado de um único Deus, essa compreensão e essa crença por um único Deus. Lógico que, como seres imperfeitos, né, ainda somos seres imperfeitos, uma série de situações não saíram dentro do que hoje possa se dizer assim, de forma perfeita, mas foi graças a esse trabalho iniciado por Moisés e os outros profetas que hoje a gente pode pensar em um mundo melhor, em cristandade, no cristianismo, em amar ao próximo, em perdão, várias outras coisas. Então hoje qual é o estado das coisas que vivemos, que já compreendemos plenamente o ensinamento de Deus. Será? E qual é hoje esse estado de coisas que vivemos? Será que já compreendemos plenamente todos esses ensinamentos? Será que se a gente se voltar exclusivamente aos 10 mandamentos, seguimos todos, a todo momento? Hoje estamos no Dia das Mães, né? Será que todo momento a gente honra pai e mãe? Não tem algum momento que a gente se revolta, se ira contra pai e mãe? E quando passa um tempo, não acabamos tendo que nos desculpar, ou pelo menos ficamos com aquele sentimento interno de apenas não tê-los compreendidos. Qual de nós nunca ouviu da mãe a frase: o dia que você tiver os teus filhos, você vai me entender? Já entendemos hoje a plenitude daquele sentimento de mãe? Então imaginemos se conseguimos compreender a plenitude do sentimento de Deus para com nós. Quantos mártires Ele nos enviou, nos envia? Quantos seres de luz Ele manda em missão junto a nós, para que possamos compreender o que é natural? Porque a lei de Deus não é nada complexo, não é nada absurdo, né? Como o próprio Evangelho já traz, não precisa de nenhuma inteligência suprema, no estado de um gênio da humanidade para que isso aconteça. Não. As leis de Deus são as leis naturais, as leis da natureza. Né? Então a gente ainda está nessa situação de que precisamos de coisas mais duras e épocas mais tenebrosas para nos ajudar a lembrar qual a forma de se conectar com a divindade, com Deus. Às vezes nós não precisamos de uma balançada, um choque, para nos lembrar de coisas simples como: estou esquecendo de orar. Estou esquecendo de conversar com o Pai, de me ligar com Ele, eu estou lhe dando as costas. Daí vem aqueles momentos turbulosos da nossa vida, de doenças, de dificuldades financeiras, de acidentes, qualquer situação cotidiana, nos desperta o alerta. E faz um mês que eu não faço uma oração. Eu já comentei outras vezes aqui, eu, quando mais jovem, né, na época da evangelização,
eu lembro que sempre falava assim, a gente tem que viver em constante oração. E eu ficava me perguntando, mas vou andar pela rua falando, meu Pai nosso que estás no céu, santificado. Não dá, eu tenho que prestar atenção, mas aí vem a maturidade, vem a vivência, vem momentos difíceis, né? Que dói, que a gente sofre, e você entende que esse viver em oração não é viver rezando, é tentar estar sempre conectado com o Pai, sempre com aquele sentimento de elevação ao alto, sempre com aquele sentimento do momento de oração, sempre tentando senti-lo em nosso coração, presente em todos os momentos da nossa vida. E às vezes a gente se desliga, né? É o nosso estado de alma ainda. Mas desde a época de Moisés, muito se fala ainda de nova era. Aquela época era uma nova era. Hoje a gente fala de uma nova era, né? Mas o que é essa nova era? Como já perguntei no começo. O que de fato foi iniciado há tanto tempo para nós, mas há tão pouco tempo para o planeta. Porque essa nova era é uma nova era também para o nosso planeta. Ainda no Evangelho, trazido por Fenelon, em 1861, o item 10 continua da seguinte maneira. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu o homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão rimbobara, sede firmes. Então veja como foi a situação. Veio os profetas, trouxeram a mensagem, mal compreendidos, mal vivenciados. Veio Jesus, trouxe seu ensinamento, um maravilhoso exemplo, aquilo que procuramos vivenciar até hoje, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso conhecimento, sobre todas as coisas. E ainda deixamos de lado. E pela história e por todos os acontecimentos grotescos e violentos, sabemos o que aconteceu após o desencarne, né? Desencarne não, mas após a morte de Jesus, né? Após o retorno à esfera celeste. O mundo realmente mergulha no que hoje a nossa história humana ainda chama de Idade das Trevas. E começamos a sair dessa Idade das Trevas quando os novos profetas, não mais encarnados, mas desencarnados, vieram ao nosso socorro, né? Aquele bálsamo prometido por Jesus que Ele nos enviaria. E de novo nós vamos perceber que vivemos de momentos. No momento apropriado veio Moisés. No momento necessário e apropriado veio Jesus. No momento necessário em que tínhamos condição de começar a relembrar o cristianismo primitivo, veio os Espíritos. E já se passaram mais de 150, 160 anos, né, Anderson? E ainda estamos tentando entender. Às vezes a gente pensa assim, nossa, um ano é tanta coisa. 10 anos é muito. Um século, meu Deus do céu. E já passou todo esse tempo. E ainda estamos tentando retornar a uma vivência do cristianismo primitivo, tal como Jesus nos orientou, nos trouxe, nos deixou. O Espiritismo é de ordem divina, não é de ordem humana, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, que são as leis divinas.
e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvia com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristão, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Por isso, da doutrina espírita. Qual que é a nossa tríade dentro da doutrina espírita? Não desmerecendo, em momento nenhum, o brilhante trabalho dos gênios da nossa ciência material, tudo que eles desenvolveram, que também foi o estado de coisas propício. Eles vieram em missão, muitos deles. Já imaginou o que seria de nós sem as regras da física, da matemática, da medicina, sobre todos esses espíritos que reencarnaram, conhecidos hoje ou não, mas que deram a sua contribuição para que a nossa ciência, a nossa tecnologia pudesse se desenvolver ao ponto que estamos hoje e, junto com ela, melhorar o estado de compreensão que temos das coisas? Como que estudaríamos o Espiritismo hoje, falando de energia, de vibração, de ectoplasma, de manifestações fluídicas, de transmissões fluídicas, da força do pensamento, da ação benéfica ou maléfica do nosso pensamento, se não fosse esse estado anterior de estudos científicos a respeito das energias, das frequências, dos micro-organismos, daquilo que não podemos ver, mas sabemos que existe? Então, foi extremamente valioso e importante. Muitos deles foram sacrificados para que essas ideias hoje pudessem ser de senso comum. Mas lembrando ainda que o estado de todos ainda da evolução não era o da perfeição, Sabemos que somos ainda imperfeitos, passíveis de errar e de nos desviar do propósito e assim falhar em nossa missão. A missão deles também sofreu da mesma forma. E às vezes, para que algo não se perdesse ou para que pudesse ser implantado, acordos e concessões tiveram que ser feitas. A humanidade deveria ter compreendido em plenitude os ensinamentos de Jesus, mas os deturpou. Viveu aí séculos a fio matando em nome de Deus, tal como os pagãos faziam. Os sacrifícios para o Deus isso, o Deus aquilo. Só que agora era um sacrifício, guerras e mais guerras, assassinatos sem número, em nome de um Deus único. O que é isso, senão ainda a falta de avanço moral do ser encarnado, dos espíritos também que permeiam junto aos encarnados essa psicosfera planetária, Daí, assim como a ciência, assim como tudo isso, criação humana, de um ser humano imperfeito, lógico que ela sairia imperfeita. E assim nós vamos e vivemos tentando avançar, melhorar, crescer, se desprender de algumas práticas erradas. Não é mais ou menos esse o nosso estado da sociedade atual? Um estado que se degladia entre tentando descobrir o que é certo e o que é errado? Quem é mais certo? Quem é menos errado? Hoje a gente fala sobre a importância de deixar de lado alguns preconceitos, alguns conceitos pré-concebidos, trocando por novas interpretações, mas que há alguns anos, algumas décadas atrás,
Era o estado normal da coisa. Não causava estranheza. Muitos, às vezes, vêm conversar comigo e falam assim: nossa, mas o mundo está perdido, eu não sei, não tem mais jeito. Eu sempre lembro de uma coisa que eu vi aqui num dos estudos da casa. O mundo não está perdido. E a evolução está se processando. O que nos causa estranheza hoje, quando a gente liga a TV e vê tantas manchetes, tantas coisas horríveis, há 10 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, há 50 anos atrás, não nos causava estranheza. Era normal. Por isso que não chocava. Não tínhamos a sensibilidade necessária para nos revoltarmos contra aquilo que estava errado. Até pouco tempo atrás existia uma frase: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E se existe um casal discutindo, brigando, mesmo um homem ou um deles sendo violento, todos se retirariam de perto e não fariam nada. E hoje? Ainda há os que seguem esse preceito, mas a grande maioria já não aceita. Se ver alguém ser violento com a sua esposa, com a sua cônjuge, com o seu filho, com um idoso, é aceito. Já não é mais socialmente aceito. Talvez alguns, ainda sob suas regras pessoais, prefiram se ausentar, se omitir. Mas a nossa sociedade já criou leis para com isso. E isso mostra um estado de percepção melhor das coisas. Mostra que estamos caminhando a uma nova era. E é aí que o Espiritismo nos traz claramente, através da eternidade do Espírito, da pluralidade das existências, que somos o princípio inteligente criado por Deus. Nós não fomos criados tais como estamos hoje. Nós somos o princípio inteligente, o Espírito, o princípio que domina a matéria. Essa é a nossa verdadeira essência. Esse é o nosso verdadeiro eu. E dessa forma, como está lá nas Escrituras, criados simples e ignorantes, e que através do nosso esforço, dessa germe que Deus plantou junto com nós, do senso moral, desse instinto que nos move ao progresso, estamos buscando evoluir e somos fadados ao sucesso. O nosso destino é o sucesso, não é falir, não é perder, não é ser derrotado, é sair vitorioso. Porque Deus não criou um jogo com regras para que possamos ganhar ou perder. Ele criou um universo e nos colocou junto com essa criação para que através do nosso esforço, do nosso empenho, pudéssemos ter a compreensão ampla de tudo, plena de tudo. Isso é a evolução, esse é o crescimento, isso é uma das revelações que o Espiritismo nos dá. Antes, imaginávamos Deus e Jesus algo intangível, inalcançável, o que por muitas vezes, muitos de nós acabavam por desistir. Falaram: eu nunca vou chegar a esse estado de coisa. Eu nunca vou conseguir alcançar e ser tal como Jesus foi. É impossível para mim. Então eu desisto. E volto a todos os meus vícios, todos os minhas falhas morais, todos os meus preconceitos, toda a minha tirania, abandonando todo o propósito que eu tinha antes de reencarnar. O Espiritismo vem e diz: não, meu amigo, não é assim. Tudo que é apreendido, tudo que é conquistado, pouco a pouco vai te levar a esse estado de felicidade plena. A felicidade ainda não é deste mundo, mas ela é alcançável. Ah, mas eu estou infeliz. Mas aonde você está buscando a sua felicidade? O reino do Cristo, ai de nós,
Após 18 séculos, e apesar dos 18 séculos, né, falando do Evangelho, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. E agora já podemos dizer, né, após 21, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curai-vos, o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do marido. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? E os animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. A lei dos mundos, não é só desse, é para todos, para todo o universo. Aqui o texto fica, de certa forma, um pouco poético ainda, né? E mesmo sobre esse estado ainda meio alegórico do texto, nos situa igualmente em um mundo de provações que ruma cada dia mais perto ao mundo de regeneração. Não é o tema, mas de forma simples, para a gente entender, quando nós colocamos que o nosso mundo ainda é um mundo de provações, é porque o nosso mundo ainda não é um mundo feliz, é um mundo onde nós vivemos entre a bondade e a maldade, uns bons, outros maus. E mal não é o princípio de eu fiz algo mal ou algo errado, é pela essência do mal pelo mal. Esse é o estado da Terra, que já está mais próximo do mundo de regeneração do que já esteve anteriormente, né? Agora, o mundo de regeneração, então, é um mundo totalmente feliz, 100% feliz, sem sofrimentos e sem angústias? Não, também não. Mas é um mundo onde o princípio do bem pelo bem e o mal pelo mal não vai mais existir. Tá? Divaldo, no programa Transição Planetária, fala sobre essa nova era e sobre essa transição planetária. E usa a terminologia de tempos morais. E que não devemos confundi-los com os cataclismos históricos ou tempos históricos. Então não tem nada a ver lá com a extinção dos dinossauros ou com um vulcão que explodiu e dizimou e que novamente a Terra vai passar por um processo de aquecimento global, vamos todos morrer, tudo vai ser extinto e daí de repente, pouco a pouco, uma nova geração de seres mais evoluídos começa a habitar o planeta. Não, não é isso. É gradativo, é evolutivo. E a evolução se processa não por saltos, e sim por uma linha. Ela é contínua, gradativa. Não vamos acordar um belo dia, abrir os olhos, olhar para o céu lindo e ensolarado e dizer, nossa, mundo de regeneração, chegamos. Não, vai ser pouco a pouco. Com essa terminologia, ele deixa muito claro que os fins dos tempos do Apocalipse de João não é um fim do tempo de cataclismo, de extinção de tudo
que é vivo, sendo todos julgados, condenados ou absolvidos. Não é céu ou inferno para todo mundo. Com tempos morais, ele deixa claro que esse momento evolutivo é transicional do globo, em um momento como outros já vividos, quando deixamos de ser mundo primitivo e a civilização começou a ser formada, através do auxílio fraterno de espíritos exilados de outros orbes que passaram pelo mesmo momento que estamos atravessando, ou que atravessamos no passado. Ainda frisa que pouco importa de onde vieram, e sim o que fizeram. Então, às vezes, somos meio preconceituosos, e mesmo nós, se for falar assim, quem de nós, hoje encarnado, vivendo na matéria, fala assim, ó, a Terra vai para o mundo de regeneração, mas você vai ficar para o mundo de expiação para auxiliar. Acho que poucos topariam essa ideia, né? Mas o estado tal de coisas, a respeito dessa transição, coloca-nos exatamente assim. Os que estiverem prontos para o mundo de regeneração permanecerão no planeta, nesse novo momento que o planeta estará vivendo. Não é um outro lugar, uma outra época, uma outra galáxia. É aqui mesmo. Mas o mundo terá se corrigido das suas falhas morais de hoje. Agora, os que ainda não estiverem prontos para vivenciar nessa sociedade serão levados a auxiliar como mensageiros, como missionários em outros orbes que estarão passando pelo estado de coisas que nós já passamos ou estamos passando aqui. É assim que, através de tudo, Deus equilibra e nos coloca em condições de sempre estar fazendo o melhor por alguém. Aqui, acredito que muitos já devam ter ouvido falar sobre os exilados de Capela. Capela é uma estrela que orbita na constelação de Cocheiro, e quando a nossa civilização lá atrás começou a se formar, evoluir, aquelas coisas que a nossa ciência até hoje tenta explicar, mas como que aconteceu, da onde que veio, como que faziam, era essa inteligência desses seres vindo dessa outra constelação que tinha saído do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e por não estarem 100% prontos a esse plano, a esse mundo, vieram para o nosso nos auxiliando nesse momento de deixar de ser primitivos, 100% instintivos, para um estado mais racional de coisas. E com isso trouxeram ciência, conhecimento, cultura, costumes, vieram popular o nosso planeta, nos ajudando nessa transição. Lógico, alguns cumprindo a sua missão retornaram, outros talvez tenham ficado, e a própria as passagens, nós temos algumas coisas que nos narram os espíritos, como Bezerra de Menezes, que já estaria num grau evolutivo que poderia ter ido para um outro mundo superior ao nosso, e por amor a todos nós, não à matéria, não ao mundo físico, por amor dos espíritos aqui vivendo, ficou para ajudar nessa transição. Então é esse o momento nosso de transição, de nos despertarmos, Ainda convido, procurem no YouTube, o Divaldo ainda vai falar nessa reportagem, nessa entrevista, a respeito das crianças, a respeito dos espíritos que ainda reencarnam hoje, que sabemos que parece um momento de transição, agora vem ao outro lado. Novos missionários e novos espíritos mais preparados retornam ao plano físico para nos ajudar. Alguns classificam como crianças cristal, crianças índico, e Divaldo muito acertadamente comenta que ele não gosta, se posiciona de certa forma contra essa rotulação das crianças. Porque daí você começa um jogo de competição, de quem é, quem não é, mais evoluído, menos evoluído, e isso não é saudável para a educação e a criação de quem está retornando ao orbe, ao plano material.
como que ficaríamos? E daí muitos, às vezes, acabam sendo perniciosos, porque imaginam um estado de coisas que não compreendem bem. Meu filho é índigo, e daí ele pinta, borda, faz o que quer, e você, não, mas é assim mesmo. Eu vou deixar ele livre, porque ele é evoluído, ele já... Em nenhum momento diz que esses espíritos, quando retornam, também não têm algo para se depurar. Eles estão em estado, sim, de auxílio, mas eles não são 100% perfeitos. Daí ele coloca muito sabiamente que é preciso amar e disciplinar. Daí sim, esses espíritos que reencarnam com as suas missões terão sucesso nela. É um tema extenso, complexo, né? É só ver o tamanho do livro lá que fala Transição Planetária, ele não é muito curto para leitura, mas é um livro muito bom de ser lido para nós compreendermos esse estado de coisas. E compreendermos também essa pandemia que está nos assolando, o porquê dela. É só o lado mal? É só o lado ruim? Eu já comentei em outro momento aqui, volto a repetir, quantos costumes, quantos ensinamentos familiares puderam ser resgatados porque, de certa forma, fomos obrigados a ficar em isolamento em casa. E antes, com a tecnologia, com os lugares de lazer e diversão, deixávamos de vivenciar a família, que é da onde sai todo o ensinamento mais importante para a nossa formação. O nosso agrupamento familiar, essa família espiritual também, os entendimentos, os alinhamentos com relação a vivências passadas e tudo mais que todos ouvimos em diversas passagens aqui. Essa é a nova era. Quando esse momento estiver sido superado, quando nós tivermos superado esse estado tal de imperfeição que estamos e estivermos prontos para buscar apenas o bem, todos juntos, estaremos na nova era. Daí sim estaremos penetrado 100% em mundo de regeneração. Para isso, analisemos diariamente como que eu estou. Eu estou trabalhando em vencer os meus vícios íntimos, os meus maus costumes, as minhas más índoles, as minhas más inclinações, ou eu estou confortável com elas, achando que tudo bem, que não tem problema, que mais tarde, em outra hora, que tem tempo, já que eu sou eterno, outra hora eu faço. Busquemos estar sempre nessa sintonia. E como nas evangelizações sempre nos orientavam, continuemos sempre em oração, estando um com o Pai. Com certeza, se não ficar mais fácil, sairemos vitoriosos. Um bom dia para vocês, um abraço a todos. Espero que tenha conseguido trazer algum esclarecimento e alguma reflexão para mim, para todos nós, a respeito desse capítulo inicial do Evangelho. Muito obrigado. Ainda em oração, possamos agradecer a Deus por esse momento, por esse dia encantador que está lá fora, que embora um pouco frio, se faz necessário, mas o sol brilha, nos aquece o corpo, o espírito, e Jesus nos aquece também com as suas mensagens, com os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, que possamos, Pai, firmemente trabalharmos todos juntos por um mundo melhor, por um momento melhor para todos nós, para todos os nossos filhos. Em especial nesse dia que aqui na Terra comemoramos o Dia das Mães. Que todas as mães possam ser agraciadas com as boas energias, os bons fluidos, e acalentando o coração. Que tenhamos a sensibilidade, o amor ao próximo, Pai,
em socorrer todos os nossos irmãos que necessitam de nós. Que deixemos de lado, de uma vez por todas, o egoísmo e a avareza. E saibamos transformar o pouco que temos em muito para todos. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Ilumina-nos sobre a sua paz. Que caminhemos firmemente para esse mundo novo de coisas novas e mais felizes do que o que estamos hoje. Abençoa-nos mais uma vez, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares com esse sentimento de amor, sendo irradiado por onde quer que passamos. Que assim seja.